Enquanto o povão está intertido na Copa do Mundo, nos grandes jogos que estão acontecendo, claro, tirando aquele lá do Brasil na estreia, a gente está tendo a oportunidade de ver grandes jogos nesta Copa do Mundo. Por exemplo, agora há pouco eu vi França 3, Senegal 1, um bom jogo, um jogo de bastante intensidade, aquele jogo legal de se assistir. Depois eu vi não todo, já o final do jogo eu não vi, mas terminou 4 para a Noruega, 1 para o Iraque, e daqui a pouco vamos ter a estreia da Argentina contra a Argélia nesta noite na Copa do Mundo. Portanto, só jogos interessantes. E é claro que fica aquela expectativa. Tomara que o Brasil contra o Haiti faça um bom jogo. Mas que faça um bom jogo não porque é contra o Haiti, mas que faça sim um bom jogo e possa mostrar bem o futebol brasileiro para o mundo inteiro, como as outras seleções estão fazendo aí. Porque, afinal de contas, a gente vê jogos muito legal de se assistir, jogos de bastante intensidade. Eu já cheguei a dizer aqui, foi logo no foi no jogo Estados Unidos, que eu gostei muito do time da seleção Estados Unidos. Para mim foi o melhor futebol até agora que eu vi, embora que já vi outros jogos bastante interessantes, mas eu vi o Estados Unidos com um preparo físico interessante. Os caras num tic-tac daqui para lá e a bola não está mais comigo, já está com o meu companheiro. Foi legal de ver, eu gostei de ver. Se eu tiver oportunidade, eu vou ver o segundo jogo dos Estados Unidos para ver se é tudo aquilo lá mesmo. Eu me enganei só porque era contra o Paraguai. Porque às vezes a gente fala, mas é contra o Paraguai. Mas o duro é que é contra o Paraguai você tem dificuldades de vencer. E os Estados Unidos não, se impôs em cima, não deixou o Paraguai jogar e acabou ele jogando e fazendo 4 gols, quando poderia ter feito até mais. Mas são jogos muito interessantes, muito interessantes. E foi aonde que eu até disse aqui: será que os treinadores brasileiros estão mesmo acompanhando direitinho essa Copa do Mundo? Como faz um time jogar com intensidade? Como faz um time tirar a bola do adversário, não deixar o adversário jogar? Ah, porque quando você joga bem, você está próximo da vitória. Quando você não leva gol, você está próximo da vitória. Mas e quando você não deixa o seu adversário jogar? Que você está sempre ali beliscando e tirando a bola do pé do seu adversário? É o que a gente está vendo muito nessa Copa do Mundo aí. Muitas vezes a marcação, o ladrão de bola está sempre atento, sempre atento. Perdeu a bola, o seu companheiro que está do lado já está sempre ali tirando, procurando tirar e não deixar o adversário jogar. Isso aí é muito importante. Serve para muitos treinadores aqui no Brasil, aquele futebol sonolento, aquele futebol que dá sono em você, principalmente quando você está vendo o jogo em casa. Ah, meu Deus do céu! E quando você está no estádio, aquele futebol sonolento também, naquele sol quente, é triste também, é triste. Portanto, fica aí uma lição aí para esses treinadores brasileiros aí, fazer mudar um pouco esse futebol brasileiro, perder o medo de perder jogos. Tem treinadores aí que eles não ganham jogos porque eles têm medo de perder. Eles têm medo de perder e aí eles acabam não ganhando jogos, não fazendo o seu time jogar bonito. Eu lembro o time do Caribe na Série B. Meu Deus do céu. O Santos disputando uma Série B e aquele time sonolento, aquele time ridículo dentro de campo, com preguiça de ganhar jogos, com preguiça de jogar, porque o seu treinador tem aquele esquema de vai para lá, vem para cá, toca, traz para o goleiro. Ah, que é isso? Que é isso? Tem que ser assim, ó, tem que ser assim. O Santos, os meninos da Vila fizeram bonito nesta terça-feira. Começamos ali com o Sub-17, que foi lá em Salvador, lá no Evaristo de Macedo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 e venceu o Bahia por 1-0. O gol do Lisboa, será que é isso mesmo? Acho que é Lisboa. E aí, com a vitória, o Santos chegou
a 6 pontos ganhos e, neste momento, está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que classifica 6, mas é claro que ainda vamos ter mais jogos ainda para completar a rodada. Vamos ver em que posição o Santos vai terminar nessa rodada. Mas o importante mesmo foi a vitória dos meninos, porque eles vieram de uma cacetada para o Palmeiras lá na Arena Barueri e, com isso, não se intimidaram contra o Bahia e acabou vencendo, portanto, um resultado interessantíssimo para o Santos. O gol do Santos aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. Os meninos que agora jogam no dia 23/6, às 15 horas, no CT Rei Pelé, contra o Grêmio. Jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Sub-17. Isso aí, a grande oportunidade do Santos subir um pouquinho mais na tabela. Eu puxei aí para tentar a escalação que jogou, mas eu não consegui, então ficou sem. Já o sub-16, o sub-20, venceu o América lá no Independência, em Belo Horizonte, 3-1 em cima do Coelho. Esse jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vinícius Fabre, aos 27 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 para o Santos. O João Grando, aos 30 minutos também do primeiro tempo, fez 2-0 para o Santos e o Otávio de falta, aos 12 minutos, descontou para o Coelho. Mas nos apagares das luzes, como diria o nosso saudoso Fiore Gilhote, as cortinas estão se fechando e o Santos fazia ali o seu terceiro gol com o Pepe Firmino aos 50 minutos do segundo tempo. As cortinas estão se fechando, torcida brasileira. Que legal. É bom a gente recordar, de vez em quando é bom a gente recordar. O Palmeiras é o líder com 38 pontos ganhos, o Vasco, que não jogou ainda, é o segundo com 34 pontos ganhos, o Cruzeiro, que jogou com 28 pontos ganhos, está em terceiro, e em quarto lugar está o Santos, com 28 pontos ganhos em quarto lugar. Em sexto está o Atlético Paranaense, com 25. Em sétimo está o Red Bull Bragantino, com 25. Em oitavo está o Flamengo, com 24 pontos ganhos. O próximo jogo dos meninos do Sub-20 será contra o Grêmio também, no dia 23/6, no CT Rei Pelé. Lembrando que o Campeonato Brasileiro Sub-20 já falta só apenas mais 3 jogos. Por isso que eu disse que era muito importante essa vitória do Santos contra o América, ou, na piores das hipóteses, o Santos não perder, pelo menos empatar, porque ele continuaria ali. Mas não, veio uma vitória, uma boa vitória, 3-1 contra o América, uma vitória muito legal. O Santos, que depois do jogo contra o Grêmio, vai ter o Vitória lá no Barradão, às 15 horas, e aí no último jogo da rodada da primeira fase, o Santos enfrenta o São Paulo, que não está bem no Campeonato Brasileiro Sub-20, no dia 1/7 também, às 15 horas, lá no CT Rei Pelé. Portanto, 2 vitórias hoje dos meninos da Vila, muito boa para o Santos dar continuidade aí nesse Sub-20, que seria muito interessante. Lembra que eu falei ontem aqui que o importante seria até o Santos sair, fugir ali daquele 7º, 8º lugar, porque, afinal de contas, uma hora vai acabar, mas o momento está difícil você jogar com o Palmeiras. Quem sabe você pegar o Palmeiras um pouquinho mais para frente, seria até legal para os meninos ir também avançando, e quem sabe chegar lá com força também para derrubar o Palmeiras de uma vez por todas, porque já está na hora do Santos vencer, sim, o Palmeiras. Mais uma vitória do Santos também no dia de hoje. O Santos conseguiu a documentação para a liberação do CT Rei Pelé. Parece que junto com o Corpo de Bombeiro, e o Santos
vai poder realizar agora os jogos das categorias de base do Santos no CT Rei Pelé. O Santos que vinha usando o estádio Espanha, do Jabaquara, e agora vai poder usar o CT Rei Pelé para dar continuidade aí no Campeonato Brasileiro para os meninos. Portanto, mais uma vitória do Santos também no dia de hoje. Deixa eu molhar a boca aqui. Olha, e uma outra vitória também, que eu considero uma vitória, foi o cancelamento da intertemporada que o Santos ia fazer lá em Portugal. Olha, sinceramente, eu não via nada de vantagem nesses amistosos do Santos lá em Portugal. Principalmente se o Santos levasse mala. Principalmente. Mas, pelo jeito, esses amistosos aí, eu não sei se ia precisar levar mala. Talvez uma sacolinha, aquela sacolinha de supermercado, talvez já daria. Porque eu não sei que vantagem que ia ter o Santos ir lá em Portugal para jogar contra o Vitória de Guimarães, jogar contra o Gil Vicente e jogar contra esqueci quem é, Santa Marta, alguma coisa assim. Não tinha, não tinha porquê o Santos fazer isso daí. Eu não via assim de bons olhos isso daí. Você tem que sair do Brasil para fazer jogos como o Santos já fez, mas jogos diferentes. Você enfrentar um Benfica, enfrentar um Porto, até mesmo um Braga, um Sport, um Atlético de Madrid, de repente um Real Madrid, né? Mas é claro que esse momento do Santos, assim, com esse time, será que dá confiança você pegar um time assim, tão poderoso lá fora? É meio complicado, é meio complicado. Mas você também sair daí para ir jogar com Santa Marta, jogar com Gil Vicente, vai ter lucro por Santos isso daí? Eu vejo assim, que vamos levar a marca do Santos. Mas a marca do Santos não precisa ir lá jogar com o Gil Vicente. Não precisa, a marca do Santos ele tem que ir lá para jogar com o Atlético de Madrid, ele tem que jogar com o Roma, com a Roma, ele tem que jogar com um Milan. Essa aí é a marca do Santos. Agora você levar uma cacetadinha de um time desse lá, você volta jururu para casa. Você volta jururu para casa. E aí você vai falar assim, porra, mas você perder para o Gil Vicente, mas o Santos ultimamente apronta cada uma com os seus torcedores que não dá para acreditar. Nós perdemos, pô, nós empatamos com Recoleta, nós já perdemos para time da Venezuela que nunca perdeu. É umas coisas, né? Nós já saímos da Copa do Brasil por CRB, é umas coisas que não dá para acreditar. Então é bom evitar isso daí. Eu acredito assim que o Santos aqui, não só o Santos, que vai voltar agora semana que vem, já aos trabalhos aí, já pensando na sequência da temporada. Por que não? Por que não? Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, sei lá, Flamengo, Atlético Mineiro, esses times aí, reunir aí quatro, seis times aí, fazer um campeonatinho aqui, um bate-bola. Um bate-bola para lá, para cá, e fazer treino, um joguinho mais pesado, mas com respeito para ninguém se machucar. É claro que é difícil você pedir respeito por uns jogos desse tamanho, mas seria interessante. Ou até mesmo aí fazer jogos aí, com o Santo André, com quem for, mas daqui na porta de casa. Agora você sair daqui para ir lá em Portugal, para jogar com Santa Marta, acho que é Santa Marta, para jogar com o Gil Vicente, sabe? Não vejo. Então, para mim, foi uma outra vitória esse cancelamento dessa intertemporada do Santos lá em Portugal. Até mesmo que o Santos, parece que a CBF também não sabe o que quer ainda, porque, afinal de contas, se vai antecipar o jogo, por que já não confirma logo? Por que estão pensando ainda se vai? Já faz logo, já ó, vai ser antecipado. Acabou. Agora vão ficar aí pensando até quando? Para chegar uma semana antes, falar que o jogo foi antecipado? Já muda logo de uma vez. Já faz logo de uma vez o que tem que fazer e pronto. Então, para mim, interessante, sim. Para mim, eu acredito que o Santos
vai se preparar bem melhor aqui no CT Rei Pelé, aqui no Brasil, do que lá fora. Eu acredito que vai vir alguns joguinhos amistosos aí, mas devia fazer um campeonatinho para os torcedores, nas horas vagas da Copa do Mundo, se divertirem um pouco com, com o futebol dos meninos do Santos Futebol Clube. Enquanto isso, a gente vai acompanhando os meninos da Vila e sábado tem mais. Sábado tem mais e vai dar para a gente acompanhar mais um pouquinho os meninos da Vila. Ah, meu Deus! Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.